Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Bom dia. Pronto, pessoal, eu vou continuar aqui, tá? Colocar o assunto. É a mesma página daquele dia que a gente fez. Página 57. A gente vai concluir aqui. Resolução de equações incompletas, que a gente tinha começado na aula passada, tá? Incompletas. Vamos continuar a resolver equações incompletas do segundo grau. É a mesma página 57. Eu vou fazer os outros dois últimos exemplos que tem, tá bom? 5x ao quadrado mais 45 igual a zero. Pronto. Já chegaram todos? Deixa eu ver se está faltando alguém. Tem pouquinho, Amanda, Yasmin, João, Vitor, Rebeca e Samanta. Pronto, então, olha, gente, já dou um tempinho para copiar, né? Vocês já sabem. Então, eu vou querer concluir logo essas duas últimas equações que faltam para a gente ver equações incompletas. Agora, a gente sabe o seguinte, né? Como é que eu sei que ela é incompleta? Pelo menos um dos coeficientes é igual a zero, tá bom? Então, aqui a gente tem um coeficiente. O objetivo não é tirar os coeficientes, mas eu estou só mostrando porque ela é incompleta. O coeficiente A é 5, o B é igual a zero aqui. B é igual a zero. A gente não tem nenhum número que multiplica x, então o coeficiente B é igual a zero. E o C é chamado de termo independente. Então, quando a gente tem uma equação do segundo grau incompleta, a gente vai resolver extraindo a raiz quadrada. Mas antes disso, a gente tem que organizar. Do mesmo jeito que a gente fez na aula passada, tá? Coloca o termo que está ao quadrado no primeiro membro, antes da igualdade. O segundo termo, lembra, gente? Certo? O pessoal está chegando. Já adiantei aqui, porque tem muita coisa para a gente ver, tá? Para quem chegou agora, bom dia. A gente vai dar continuidade ao assunto de resolução de equações incompletas do segundo grau, tá? Falta só dois exemplos para a gente terminar essa primeira parte. Quando a gente tem uma equação incompleta, ou seja, o termo B, que é o coeficiente B, é zero, a gente resolve por raiz quadrada. Quando eu terminar aqui, a gente vai ver equações incompletas quando o termo C é igual a zero. Só para vocês verem a diferença. Um resolve de uma maneira, essa aqui a gente resolve por raiz quadrada, quando o coeficiente B for igual a zero, e a outra maneira eu vou explicar daqui a pouco, tá bom? Então, para resolver essa equação, você já identifica que ela é incompleta. Né? Ela não tem os três termos. B é igual a zero aqui. Não tem coeficiente que multiplica x. Só tem coeficiente A e C. Aí você deixa o termo que está ao quadrado antes da igualdade, tá? O termo que não está com variável vai para o lado direito com sinal contrário. Por que troca de sinal? Por causa da operação inversa aqui, ó. A operação inversa da adição é a subtração. Do mesmo jeito que a gente fez na aula passada, tá? Deixa o x ao quadrado sozinho, você isola.
Isola novamente. Aqui ele está isolado, né? Mas ele está com o número 5 multiplicando. Aí esse 5 está multiplicando, vai para o denominador dividido, tá? Passa a dividir. Se chama operação inversa da multiplicação, é a divisão. E o menos 45 eu coloco aqui, ó, no numerador. Sempre o número que está vizinho ou que esteja juntinho da variável, da incógnita, ele vai passar a dividir, tá? Nunca coloque um número que esteja sozinho no denominador, senão fica errado. Depois disso, ó, vamos ver. Ó, gente, isso aqui dá para a gente fazer mentalmente, ó. Quanto é 45 por 5? O que sabe a tabuada de 5? 5 vezes que número dá 45? 9. Isso, muito bem, Yasmin, 9. Tá? Então, 45 por 5 dá 9. Aí a gente não pode esquecer de colocar o sinal negativo, tá? Está acompanhando aqui o resultado. Então, aqui chegou naquela parte onde a gente tem a variável elevada ao quadrado, aí a gente faz aquele mais ou menos. Aquele mais ou menos significa que existe duas raízes, ou duas soluções. Duas raízes é para dizer que é equação do segundo grau, né? Do segundo grau é duas raízes. A equação do primeiro grau é só uma raiz. Então, eu vou escrever aqui, ó, continuando. X, agora você retira esse quadrado aqui e coloca mais ou menos, porque a gente tem que ter duas raízes, uma positiva e uma negativa. Se houver, né? E esse menos 9 vai para dentro do radical. Mais ou menos a raiz quadrada de 9. Aí aqui acontece o seguinte, ó. Na aula passada a gente viu que existem equações incompletas, tá? Do segundo grau, que você pode extrair a raiz, quando for exata, né? Quando não for exata, você faz por decomposição em fatores primos, você deixa ela na forma de um radical, mais simplificado. E agora a gente está vendo um terceiro tipo que pode ocorrer. Ou seja, quando a raiz for de um número negativo, não vai existir solução, tá? Porque não existe nenhum número que é multiplicado por ele mesmo, que tem menos 9. Se você pensar em 3, vamos pensar em 3, né? Só para vocês observarem que não existe nenhum número. 3 vezes 3 dá mais 9, e não menos 9. Vamos pensar em menos 3, só para vocês entenderem por que não tem raiz de menos 9. Isso aqui é a parte, né? Só a explicação por que não existe raiz de número negativo. Raiz quadrada, tá? 3 vezes 3 dá mais 9. As duas opções deu mais 9, que não corresponde a menos 9. Então, a raiz quadrada de um número negativo, ela não existe no conjunto dos números reais, tá? E quando chegar nessa parte aqui, você coloca assim, ó. Pode colocar em símbolos matemáticos. Você coloca um E, virado para a esquerda, cortado. Não existe. Ô, professora, Oi? mas se tiver um exemplo, menos 3 vezes mais 3. Aí não vai ser raiz quadrada, porque a raiz quadrada não é um número multiplicado por ele mesmo. Menos 3 e mais 3 são números, o número é igual, mas os sinais são diferentes. Ah, tá. Tá certo? Entendeu? Parece até uma pegadinha, né? Mas foi bom, viu, Yasmin, essa pergunta. Se os sinais forem os contrários, não corresponde a uma raiz quadrada. Para ser raiz quadrada, tem que ter o mesmo número e o mesmo sinal. Tá? Então, se fosse positivo, existiria, né? Não existiria, não, existe, né? Raiz quadrada de mais 9 pode ser mais 3 ou menos 3. Agora, de menos 9, aí você pode colocar essa palavra aqui, ó. Não existe raízes. Tá? Ou pode botar assim, não existe solução. Qualquer uma das formas que você colocar está aceito. Não precisa nem continuar, gente. Porque como a raiz, isso só serve para um número quando for negativo, tá? Se ele for positivo, aí vai existir raiz quadrada. E foi aqueles outros que a gente fez na aula passada. Parece que foi 144, que era 12, e 30, não lembro, parece 16, que era 4. Agora, quando for negativo, ó, nem precisa continuar. Você faz só até aqui. E diz que
você justifica aqui, né? Quando chegar no sinal de menos 9, você diz que não existe raízes, tá? Ou não existe solução para esse tipo de... Ele colocou até aí no livro, não existe nenhum número real para x. Essa equação não tem raiz real, na página 57. Pronto, pode copiar. Isso aqui não precisa, não. Isso só foi para mostrar que a gente estava tentando encontrar esse número e não achou, né? Então não existe. Só pode ser números e sinais iguais, tá? Então, esse é um exemplo que pode aparecer nos exercícios em que, quando a raiz, você for tentar extrair a raiz de um número negativo, não tem. Então, você nem precisa tentar. Você, quando chegou nessa parte aqui, ó, você só vai iniciar. Vai até aqui. Aí você já pode concluir que não existe raiz, ou não existe solução. Pronto, aí no livro ele fez só até aqui, igual a minha. Ele nem continuou mais, porque você fazendo até aí, ó, você já conclui que não existe nenhum número real. Deixa eu afastar aqui. Não existe raízes reais, tá? Se pegar uma dessa é bom que nem precisa fazer até o final, né? Porque ele não... É só justificar que não existe raiz. Então, quando terminarem, me avisem, por favor, que aí eu vou fazer outro exemplo dessa parte. Eu terminei já. Ó, tá certo. Alguém está copiando? Ivoni, Micael, Amanda, Rebeca, João Vitor, Samanta. Se estiverem copiando, pode dizer, hein, pessoal? A gente tem aqui. O ano que vem vocês vão ver esse assunto novamente, a equação do segundo grau. Porque acho que eu já até falei para você. Que no ensino médio, a pessoa vê alguns assuntos do nono e acrescentando outros assuntos do primeiro ano, do ensino médio. Professora, Oi? não tá dando para eu copiar, não é por conta do espaço, não. É por conta que eu já expliquei a Marco Nildo que meu caderno não tá na casa que eu tô agora, tá? É Tá só pego certo. depois. Pronto, tá bom. Depois é só rever o videozinho, ou se não pegar com os colegas, tá bom? Pronto, depois eu posso apagar então, né, gente? Por mim, pode. Pode, Pronto, professor. tá certo. Tá. Vou pro próximo exemplo, tá? Vou apagar aqui. Qualquer coisa falem aí, viu? Pronto, nosso outro exemplo está na página 58. Vou olhar aqui com o exemplo aqui. Pronto, esse aqui já vai ter raiz, ó. É bom que a gente vai fazer todos os tipos de exemplo, aí vai ficando fácil para vocês. 2x ao quadrado menos 98 igual a zero. Esse é o outro exemplo. Dessa parte, né? De incompleta quando b é igual a zero. Aqui você já observa. Tem o coeficiente A e tem o C, que é menos 98, tá? Mas não tem o coeficiente B. B é igual a zero. Pronto, como você identificar que ela é incompleta, ela está faltando pelo menos um coeficiente. E o B foi igual a zero, como é que eu resolvo? Por raiz quadrada. Mas antes tem que organizar, tá? Vamos só organizar? Do mesmo jeito que a gente fez as outras. O número que está desculpa. O número que está elevado ao quadrado, você deixa antes da igualdade. O outro número, você escreve do outro lado da igualdade com um sinal trocado, tá?
Pode vir omitido o sinal, ou se você preferir, pode vir um mais aqui, se quiser escrever um mais. Depois disso, mesmo jeito, ó. Isola x ao quadrado e faz aquela parte que a gente sempre divide pelo número que está multiplicando x ao quadrado, que é 12, tá? Operação inversa. Agora, vamos, conseguem ver aqui qual é a metade de 98, gente? Se caso você pensar em dinheiro, eu falo a questão do dinheiro não por eu ser interesseira, Deus me livre, nem materialista. Você não tem nada a ver eu estar falando isso, mas quando eu falo em dinheiro é para facilitar o entendimento matemático. Por exemplo, se você tiver 100 reais, qual é a metade de 100 reais? 50. Isso, muito bem. E se você tiver 98, qual é a metade de 98? Você tirou 2 reais dos 100, né? Tem 98 agora. 49. Muito bem, mas em 49. Quando for metade, gente, dá para você fazer mentalmente, tá? Essa divisão. Mas, caso não queira, pode fazer a minha efetua. Então, 98 por 2 é 49. Eu fiz isso aqui só para facilitar mais. Para a gente não ter que estar fazendo tantas divisões, né? Tem coisas que mais práticas que a gente pode fazer mentalmente. Pronto, gente. X ao quadrado é igual a 49. Chegou naquela hora, onde você deixa o x e o quadrado vai se transformar em mais ou menos raiz de 49. Olha, a raiz agora não é de número negativo, tá? É de número positivo. Então, a gente já sabe que existe raiz quadrada de um positivo. Aí, só a gente lembrar dos quadrados perfeitos. Quem é a raiz de 49? É o número que multiplicado por ele mesmo que dá 49. Percebe? 7. Certo? Então, aqui, ó, x é igual a 7 e x é igual a menos 7. Temos duas soluções, ou duas raízes, tá bom? Mais na frente, quando a gente for usar basta, a gente vai começar a chamar aqui de x1, x2, porque são duas raízes, tá? Nesse caso, são diferentes, mesmo que seja o mesmo número, porque os sinais são diferentes. Pronto. Opa! Estou empolgada aqui que o caiu aqui. Pronto, podem copiar. Então, pergunta. Aí a atividade de casa é essa da página 57. Não, desculpa, 57 não. A gente está na 58 agora. Então, deixa eu colocar aqui em cima. Senão aqui do lado fica melhor. Casa. Não deixe não de praticar, então. É bem parecido com os nossos exemplos. Página 58. A gente já terminou a resolução de equações incompletas quando B é igual a zero. Então, vou esperar vocês copiarem. Quando terminar, a gente vai para o mesmo assunto, equações incompletas, agora quando C for igual a zero. Aí não vai resolver mais com raiz quadrada, tá? Esses casos que a gente fez, todos resolvem com raiz quadrada, depois de organizar a equação. A gente vai resolver por um outro método. Aí é bom que não tem como confundir. Oxe, o Davi entrou na aula? Professora, que série é essa? É o nono, Davi. Tá, professora, tchau. Tá certo, tchau. A Davi é engraçada. Ei, professora, eu gosto demais das aulas de matemática. Sempre aprendo uma coisa nova e quando eu fico em dúvida, eu tiro a dúvida no dia e já aprendo. É bom, né, não? Quando você começa a Professora, aprender, você começa a a senhora gostar. explica certinho, professora. Você começa a ficar mais, ter simpatia com a disciplina, né? Porque é Sim, muito ruim a professora. pessoa ficar sem entender, e principalmente matemática, porque muita gente acha um terror a matemática, não é bem assim, É, né? professora. A gente sabe que dá trabalho, algumas coisas dá trabalho, mas o que é que não dá trabalho hoje em dia, né, não? Até para a gente Professora. tomar café dá trabalho, né? Pois é. Ah, professora, é uma coisa. Para os Sim. alunos não ficarem em dúvida, será como ali ocorre ali em cima no começo da conta,
A senhora Sim. esqueceu de colocar um maisinho para não atrapalhar os alunos, para eles revisarem. Por que não troca Sim, de sinais? eu disse, né? Aqui, ó, é menos, aí você pode optar por colocar ou não, tá? Fica De uma positivo. opção. Não é obrigatório, tanto faz colocar ou não colocar, mas está subentendido mais, tá bom? Professora. Aí, essa resolução de equações completas do segundo grau, professora, é fácil. Tipo, É, tá aí a conta que ele já dá, né? Aí a é. pessoa troca os sinais, aí Divide divide, aí obtém o resultado, aí faz a raiz quadrada daquele resultado, né? Que foi 49, aí foi isso. 7. Aí deu x igual a 7 e x. Simples. É, já tem um resultado direto, né? Sim, Sim. vamos colocar, ó. A partir de agora vamos botar, ó, x', x2'. Aí se você não preferir, ó, gente, eu sempre. Você pode chamar de x1. O que isso significa? Essa linha aqui é para dizer que a primeira raiz, ou primeira solução. E as duas linhas aqui, a gente chama de x2', é a segunda solução. Então, você pode escolher x1 ou x'. Sim, aqui é o 7, né? E x2, x2. Vocês viram a maneira que achar melhor, tá? Mas vocês sempre lembram que uma linha quer dizer que é a primeira solução. Pode ser chamada de x1. X2 linha é a segunda solução. Ou segunda raiz, né? A gente aprendeu que o valor de x se chama raiz. Né? Mais na frente, dependendo do assunto, é que a gente vai ver aplicações mais com o dia a dia. Aqui a aplicação, gente, mesmo, resolver mesmo equações, né? Eu posso apagar para a gente ter um campinho? Sim, se quiser acrescentar essa parte aqui, ó. Tem duas formas de você escrever a resposta. X', ou x1 e x2. A gente pode encontrar essas duas formas. Professora, a senhora pode apagar se quiser, eu tenho esses exemplos no meu caderno. Ah, tá certo. Tá. Ô, professora, uma dúvida. Assim, Eu só oi. vou checar aqui no meu Google Sala de Aula rapidinho para ver se a matemática já saiu dos arquivados para postar as atividades, sabe? Deixa eu ver aqui. Certo, pronto, para vocês depois começar a postar, né? As atividades recentes. Isso. Olha, Pronto, matemática já tá aqui, professora, no Google já Sala está de Aula. aparecendo? Pronto. Isso, já está aparecendo. Aí eu vou ver se hoje tudo que tiver no meu caderno de copiado, eu posto lá para a senhora dar uma conferida, tá certo? Pronto, para eu conferir. E já ir colocando os pontos da nota qualitativa, né? Tá certo? Isso. E sim, professor, eu tenho uma dúvida relacionada ao Google Sala de Aula. Sim. Já é para postar como é a prova de matemática que foi escrita no caderno ou ainda tem que ser outro dia? É bom postar, João, porque, assim, vocês enviaram para a Margonildo, tá lá em ordem, né? Aí, se vocês Isso, postar, fica melhor para mim, porque eu já vou corrigindo, porque eu estou corrigindo as que estão já postadas lá. Aí, tá já tá certo. Aí hoje mesmo eu posto, tá bom? Quando for assim, meio-dia, ou quando acabar a pronto, última pronto, aula, tá aí a certo. senhora passa lá no Google Sala de Aula que eu vou estar postando Eu já, tá já dou certo? uma olhada, pronto. Senão eu olho Aí eu vou amanhã, fazer uma postagem só que vai ter lá todas as fotos que vai ter no conteúdo de matemática no caderno, tá bom? tá bom, tudo de uma vez, né? Isso, tudo de uma vez. Pronto. Eu vou pagar aqui, tá, gente? Se tiver alguém Tá copiando, certo, professora? Pode pagar. Hoje a senhora vai passar alguma atividade para casa, professora? sim, João, essa página 58, que é sobre exatamente esses exemplos aqui que a gente fez, equações incompletas, tá? Tá certo, professora. Já vou anotar aqui. Anote. Não tem muitas questões, não. Essa página 58. É só esses exemplos que vocês vão praticar. É aquela coisa, se Certo. tiver dúvidas, já Aí, traga. aí as atividades a gente vai ter que resolver os exemplos que o livro colocar, né, professora? Você resolve os exemplos que o livro colocar, vão fazendo, que aí vocês já vão estar praticando, né? Para, Tá certo. no caso, Sim, simular, professora, né? eu tenho uma dúvida. Eu queria que a senhora colocasse o começo de um exemplo de uma resolução de equações incompletas do segundo grau. Assim, qualquer exemplo que a senhora encontrar no livro, porque eu tenho uma dúvida, assim, não tem quando no começo da conta, lá no finalzinho Sim, dela, não tem um P que equivale a zero?
aquilo significa o quê para a conta? Que tem o quê? Que eu não entendi. Que no final da conta, das resoluções de equações incompletas do segundo grau, não teve o último Sim, exemplo que a senhora fez o exemplo? tem. Deixa eu mostrar aqui, aí Aí, você no vai me final dizer. daquele exemplo, tem um B que equivale a zero. Aí eu queria saber o que é que significa aquilo. Certo, eu vou colocar aqui, viu? Só um instante, eu vou colocar o livro aqui, você vai me dizer onde é. Também. Tá certo, professora. Só um minutinho. Vamos lá, o livrão do nono. Deixa eu ver aqui. Eita, essa parte vai ser boa, viu? Juros. Eita, professora. Juros que eu digo assim, porque relaciona com o comércio, né? A parte de É, comércio. professora, é mais pela parte do comércio. Quando chegar lá, o menino gosta muito, parece que foi do oitavo que me pediram, que estava no livro, né? Aí eles se empolgaram quando eu expliquei juros, que é a questão de Ei, professora, tô porcentagem, empolgado hoje para aula de matemática, hein? desconto, né? A pessoa tem desconto. Quem não gosta de ter um E, desconto quando vai comprar? hein, professora, um descontinho, hein? É bom demais. Bom demais, professora. Esse é o capítulo 3. Daqui uns dias a gente começa. A gente está quase Daqui a terminando pouco a esse. gente vai começar um novo capítulo, né, professora? É, aqui Esse novo capítulo que a gente vai estudar vai ser mais relacionado ao comércio, né, professora? Porque tem o exatamente, João, muito desconto, tem bem. os juros. Questão de compras, por exemplo, até cartão de crédito. Vocês, eu não sei se a gente vai pegar, mas cartão de crédito é uma coisa boa, porque você divide os valores. Agora tem que cuidado, É, professora, a gente pode pagar depois. tem que ter cuidado para não atrasar. O ruim do cartão É, de só não pode crédito, atrasar a conta. se a pessoa atrasar, aí eles cobram juros, aí não é legal, né? O É, que é bom para a professora, não gente é é legal nem um pouquinho, porque aumenta, né, o valor. aumenta, aí a pessoa vai pagar. É claro que tem situações que a pessoa não consegue pagar em dia, mas depois tenta pagar e se livra dos juros. Pronto, João, aqui, ó, essa última foi que eu escrevi agora. Onde é que você está com dúvida aqui nela? Pronto, professora, ali no começo, a senhora está vendo ali a primeira conta? Do lado desse 98 tem um equivalente a zero. Eu queria saber o que é que ele significa. Na primeira linha é? Isso, nessa daí, onde tem um equivalente a zero. Ah, sim, é porque esse já é o formato da equação. Ele já Ah, bota, é o formato da equação. é o formato da equação, tá? Ó, deixa eu só voltar aqui um pouquinho para você ver. Só, peraí, ficou muito grande aqui. Espera aí, viu? Deixa eu Tá voltar aqui certo? para o início. Olha, pronto, aqui, ó, João. E para o pessoal também, viu? Ó, a Professora, representação. mas assim, na última conta que a senhora fez, no começo, Sim. tirando aquele número 38, do lado dele tinha a letra B. Aí, com essa letra B, tem um equivalente e um zero. Aí, esse B, ele faz parte do quê? O Quando já que B. ele. Não, acho que Sim. eu não escrevi. Sim, João, tá certo. Agora eu entendi sua dúvida, ó. Aqui, é porque aqui ele não mostra, né? Eu coloco mais detalhes. Esse B se refere ao coeficiente da equação, certo? Ah, Entendeu? certo, Porque nessa entendi. equação aqui, ó, a gente viu que o valor de A é 2, o valor de C é o termo independente, que é menos 98. Aí é sempre bom colocar aquele vírgula, B igual a zero, não faz parte da equação, não. Eu só coloquei aqui só para mostrar que é uma equação incompleta, onde o B é igual a zero, ou seja, não tem coeficiente B. Não tem, entendeu? Aí Ah, quando agora for, entendi, professora. muito A senhora bem. faz as equações, né, as contas mais detalhadas, né, professora? Eu faço mais detalhada. Isso é E de bom. forma que vocês entendam melhor. Porque aqui no livro, claro que às vezes dá para entender, mas com a pessoa orientando fica bem melhor, né? Fica bem Aqui, melhor, professora, com certeza. pode. Sim, a atividade de casa é essa, ó, são essas questões aqui. Vocês vão fazer do mesmo jeito. Ele diz aqui, ó. São essas questões aí das 50 até 56 para a gente fazer, é? Das 50 a 55, são 6 questões. Mas vocês vão ver que a maioria, essas primeiras são fáceis, gente.
Ó, por exemplo, essa daqui, essa letra A, ó, x ao quadrado menos 3 igual a 33. Aí o que que a gente vai fazer? A gente não sabe que ela é incompleta, Sim, professora. aí você vai isolar x ao quadrado, o 3 vai passar somando com 33, vai ficar 33 mais 3 dá 36, né? 36. Aí x ao quadrado é igual a 36. E depois você vai extrair a raiz, naquela parte que eu fiz lá no quadro. Você bota x é igual a mais ou menos raiz de 36. Aí você já acha x é igual a menos 6 e x é igual a mais 6. X' Sim, tá bom? professora, eu tenho outra dúvida. Sabe aquele último exemplo que a senhora mostrou? Por exemplo, Sim. vamos colocar um número, depois que a gente... Ah, pronto, 98. Por que que a gente colocou 2 ali para dividir com 98? Foi por causa do 2x que tem no começo? Isso, muito bem, João. Já que tem um número que está multiplicando x ao quadrado, aí por que ele ficou dividindo? Pela operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão, né? Ah, entendi, Aí sempre a professora. gente pega esse número e escreve ele em forma de fração aqui, dividindo. Aí você encontra o valor, um valor único, né? 98 por 2 deu 49. Depois a gente extraiu a raiz de 49, aí deu mais ou menos 7, que no caso, distribuindo, um valor é menos 7 e o outro é igual a 7 positivo. Tá certo? Ah, agora entendi, professora. Obrigado pela explicação. Por nada. Ó, nessa letra C, você vai fazer do mesmo jeito. Ó, do jeito que tá aqui, você pega 200 e divide por 2, tá? Aqui já está meio Certo. caminho andado nessa letra C. X ao quadrado vai ser 200 por 2. Não tem um número multiplicando x, ó, tá bom? Quando vocês forem treinar, esse aqui é tudo para praticar, essas atividades. Tá Professora, bem? eu vou ali rapidinho, tá? Quando eu voltar, eu aviso pra senhora, tá bom? Tá bom. É o tempo que eu vou colocando aqui na próxima página, tá? É página 59 agora. Eu vou só iniciar. Deixa eu organizar. Viu, gente? Agora é página 59, é o mesmo assunto. Equações incompletas. Agora, o que difere agora é que ela é uma incompleta, onde o B não é igual a zero. Já já eu mostro porque o B não é igual a zero, tá? Ela é uma equação incompleta onde C vai ser igual a zero. Então, vamos ver aqui. Já já eu faço um resuminho no quadro. Eita, vai até que horas que eu disse? 10h20 é? Ah, mas dá tempo eu explicar esse primeiro exemplo aqui, tá bom? Só um instantinho. Deixa eu só anotar aqui, que às vezes eu me empolgo no tempo. Pronto, vamos lá, certo, gente? Então, página agora 59. Ele diz assim, ó, considere essa questão. Vamos ver o que ele está querendo dizer aqui, ó. Sim, olha, pessoal, vocês vão encontrar questões onde ele não dá a equação logo direta, como a gente estava vendo, né? A gente viu exemplos em que ele já dá a equação direta. Ele escreve já a equação e pede para resolver. A gente pode pegar um exemplo como esse aqui agora, ó, onde ele dá uma situação aqui e pede para a gente montar essa equação através da frase, né? Ou seja, da linguagem portuguesa, tá bom? Então, vamos ver aqui direitinho para a gente não se atrapalhar. Quando não vier uma equação logo pronta, vier uma pergunta para a gente montar a equação. Ele diz assim, ó, qual o número real? Eu não sei que número é. Ó, aqui do lado ele colocou. Ele pergunta qual o número real. Como eu não sei quem é, você pode chamar de qualquer letra, qualquer incógnita, tá? Chamou X. O número procurado é X, que a gente não sabe que número é esse. Tem o dobro do próprio, tem o dobro do próprio quadrado. Aqui ele misturou muita coisa, mas peraí que eu vou fazer aqui no quadro que fica melhor. Ó, o dobro do próprio quadrado. Gente, o quadrado de um número, eu não sei que número é, vejam bem a sequência, tá? Como eu não sei que número é, eu chamo de x, número procurado. Se é o quadrado do número procurado, então vai ficar x ao quadrado, certo? Acompanha a sequência. Oi, professora. Desculpa interromper, mas eu voltei. Certo, João? Pronto. Eu tô só, ó, eu comecei aqui a ler a página 59, João. Aí ele pergunta assim, ó, qual o número real? Eu não sei que número é. Aí você escreve, eu disse o seguinte para o pessoal, ó, que tem equações que não vão vir já prontinhas.
elas vão vir em forma de sentença, não, desculpa, em forma da linguagem em português, em forma de frases, né, palavras. Aí você vai ter que montar a equação, tá? Aí eu estou explicando como é que monta a equação. Então, ele está me perguntando aqui, ó, qual o número real? Ele está perguntando que número real? Mas a gente não sabe que número é esse. Então, a gente pode chamar de x. Ó. X é o número procurado. Aí ele diz, tem um dobro do próprio quadrado. Se a gente chamou de x o número procurado, que é um número desconhecido, poderia ser y, tá? Ou qualquer outra letra que você optasse. Poderia ser A, D, Z, qualquer letra. Mas geralmente a gente gosta de usar o x para começar em matemática, né? Então, o quadrado de x é x ao quadrado. Ele fala aqui, ó, gente, do próprio quadrado. Então, é x ao quadrado. Quadrado do número desconhecido que é x. Aí depois ele diz igual. A palavra igual, em matemática, a gente representa pelo símbolo, ó. O símbolo igual. Ao quádruplo do número. Gente, se a gente sabe que o número a gente não conhece e chamou de x, então o quádruplo dele é 4 vezes x, está aqui. Ó. Então, vamos novamente, ó. Qual o número real? Tem um dobro. Não sei que número é, eu chamei de x. Ele disse que tem um dobro. Então, o dobro é 2 vezes. Tá aqui, ó. O dobro é 2 vezes o número que está ao quadrado. Eu estou tirando isso tudo dessa pergunta aqui. Tá? Eu vou fazer aqui no quadro. E aí eu desenvolvo melhor os detalhes, porque aí no livro tem muita informação. Olha, então, esse exemplo aqui, eu vou escrever a frase, tá? Quem está com o livro não precisa escrever a frase que já tem aí, tá? Peraí que eu vou já explicar. Só um minuto. Qual o número? Não esqueça de fazer atividade, viu, gente? Para não acumular, porque mais na frente vai vir um simulado. Sim, só lembrando, ó, para vocês não ficarem preocupados com o simulado é de marcar as questões todas objetivas. Mas tem um detalhe, gente, que eu dou uma orientação para todos, vou dar orientação para todas as turmas. Vocês sabem que matemática tem alguns conteúdos que precisam de cálculos. Lá no simulado não vai ser cobrado os cálculos. Mas eu digo o seguinte, você não pode ler uma questão de matemática e ir marcando, não. Se a questão precisar de cálculo, você faz o cálculo e depois marca. Mesmo que não exija os cálculos. Dá para entender? Porque como é que você vai marcar se você não fez os cálculos? Mesmo que não peça. Por exemplo, assim, não peça para você mostrar que fez os cálculos, mas você faz lá no rascunho, vai ter um espaço para você fazer. Quando chegar mais perto, eu relembro a vocês, tá? Quando chegar mais perto do simulado. Vocês vão fazer, por exemplo, o cálculo e depois é que marca a questão. Agora, é claro que se for uma questão teórica, não precisa de cálculo. Mas não cheguem a ler a questão. Né? Muita gente faz isso quando é simulado, porque só precisa das alternativas. Então, muita gente pega e lê a questão de matemática, estou falando com relação à matemática, tá? Em português, em outras matérias diferentes, né? Você, pela leitura, você consegue, mas em matemática você tem que fazer o cálculo e depois marcar, mesmo que não exista o cálculo lá. Por exemplo, lá tiver um aviso, não precisa dos cálculos, mas não quer dizer que para responder você tem que fazer o cálculo, se o assunto tiver cálculo. Por exemplo, aqui, nessa equação, como é que a gente ia adivinhar que x é igual a 7 ou menos 7? Não dá, né? Não dá para adivinhar. Então, você faz o cálculo e depois é que marca. Não marque logo antes de fazer o cálculo, senão dá errado. Aí perde a questão. Você fica sem ponto, tá bom? Essa é uma dica que eu dou para vocês, que eu vejo muita gente errando. Não estou falando que é vocês, né? Em outras... Eu já estou falando isso para ajudar aqui, no caso de matemática, quando for assunto que precise de um cálculo, aí você vai ter que fazer. Qual número real tem o dobro do próprio. Peraí que eu deixo copiar, tá? Eu vou só explicar primeiro, ó. Tem o dobro do próprio quadrado igual ao
quádruplo. Você pode achar isso aqui um quádruplo do número. O ano passado vocês viram comigo essa questão de expressões algébricas, onde a gente tem, por exemplo, o dobro de um número. Eu sei que o número é chamado de x, o dobro dele também é 2 vezes x. Isso aqui representava um monômio. Não sei se vocês lembram que a gente estudou isso. Aí, sendo que a gente está vendo agora, na linguagem em português, com frases, para a gente transformar em uma sentença. Eu vou ajudar a minha prima, é muito rápido, tá? Oi? Quando eu voltar, eu vou ajudar rapidinho a ler a minha prima, tá? Quando eu voltar, aí você explica, tá? Porque é bem rapidinho, tá, professora? É questão de segundos. Tá, voltem logo, tá? Porque tem pouco tempo aqui para a gente. Tá certo, professora. Já Prometo que é rápido. terminou a aula. Sim, a página 59 eu vou para toda a gente. Página 59, a de casa, 58, não pode esquecer. Então, ele pergunta assim, qual o número real? Veja bem, eu não sei que número é. Aí eu chamo de x. Ó. Pode ser qualquer letra. O x é o quê? Número procurado, ou número desconhecido. Tem vários sinônimos, tá? Tem o dobro do próprio quadrado. Então, é do jeito que ele colocou aí, ó. O dobro é 2 vezes dobro. É um número multiplicativo. Então, é o dobro do quadrado desse número. Que número é? A gente está se referindo ao x, então o dobro é 2 vezes esse número. Tá bom? E ao quadrado é esse número, que x está sendo elevado ao quadrado. É igual, aí você vai formando, ó. Igual, o símbolo de igual é matemática. Esse, né? O quádruplo, 4 vezes, o quádruplo é 4 vezes. O quádruplo do número. Pronto, formou a equação. Então, vai ter momentos, vai ter questões que você vai vir com ela prontinha. E outras questões não, que vocês vão ter que montar a equação através da linguagem em português. Qual o número real? Não sei que número é. Então, o número desconhecido é o número procurado. Eu chamei de x. Se você quiser, pode chamar de y, não tem problema. Ou qualquer letra. Tem o dobro. O dobro é 2 vezes. Se ele dissesse tem um quíntuplo, 5 vezes. Então, o dobro de quem? Do quadrado. Então, você vai pegar o número que você chamou e elevar ao quadrado. E depois vai seguir na sequência do que ele está dizendo. Igual, ó, o símbolo de igualdade em matemática é esse, né? Ao quádruplo desse número, do número, que número é? Do número desconhecido. Então, formou a equação. Pronto, querem copiar logo? Quem está com o livro, não é necessário copiar, porque tem aí, já iniciando, montamos a equação. Tá? Quando vocês terminarem, eu vou resolver. Então, primeira coisa, tem uma pergunta que a equação não está pronta, aí você monta a equação através da linguagem em português, das frases. Aqui já está na linguagem matemática, na sentença matemática. E no caso, é uma equação do segundo grau. Pronto, vou esperar vocês copiarem. Quem está sem o livro, tá? A gente ir resolvê-la. Eu tive que escrever aqui a pergunta, para poder vocês entenderem. Porque se eu botasse logo direto aqui a resposta, aqui ainda não é a resposta, tá, gente? Aqui é só a montagem da equação. Se eu colocasse logo direto, vocês... Cheguei, professora. Chegou, João? Ó, João, eu pedi para o pessoal copiar essa pergunta, que está sendo um livro, copiar essa pergunta, e aqui eu montei a equação de acordo com a pergunta, tá? Então, vamos copiar. Se você copiar, eu reviso aqui o que eu expliquei. Eu ainda Tá certo, professora. não comecei a fazer a equação, resolver, eu só montei ela.
Daqui a pouquinho, vocês me dizem quando terminar para eu continuar, tá? Então, gente, tendo dúvida, vocês já traem quarta-feira, tá? Tragam quarta-feira, porque daqui a uns dias já começa, né? Simular. Nossa, como as horas passam rápido, viu? Pronto? Tô quase, professora. Sério. Prontinho, professora Patrícia. Pronto, meu irmão? Tá certo. Então, aqui, João, eu estava explicando o seguinte para o pessoal. Ele tem questões que vocês vão ver que ele não dá a equação já prontinha, como a gente viu nos exemplos anteriores. Ou seja, tem questão que ele dá com a forma em português, com as palavras, né? Em vez de já dar a equação pronta em números. Então, por exemplo, aqui ele perguntou qual o número real. Como a gente não sabe que número é, a gente pode chamar de X ou qualquer número do nosso alfabeto, tá? Qualquer letra. A letra representa um número em matemática, sendo que o número desconhecido. Então, qual é o número? Aí eu chamei X, coloquei 2 pontinhos para dizer que é o número procurado, ou o número desconhecido que ele perguntou. Aí ele diz aqui, tem um dobro, aí eu comecei a montar a equação na segunda linha. O dobro é 2 vezes o quê? O próprio quadrado do número. O próprio quadrado. Então, se a gente chamou o número de x, o quadrado de x é x ao quadrado. Então, isso aqui eu tirei da própria questão. O dobro do número ao quadrado. 2 vezes x ao quadrado. Aí depois ele disse igual, tá aqui. Ó. A igualdade está aqui. Ao quádruplo, o quádruplo é 4 vezes o número, o quádruplo do número. Pronto, está montada a equação. Depois de que você monta a equação, aí você vai organizar a equação. Gente, aqui tem um detalhe. Essa é uma equação incompleta. Aí, como é que eu faço para organizar? É diferente lá das outras que a gente fez. Por que é diferente? Porque aqui você não tem o B igual a zero. Tá? Você tem o valor de A e tem o valor de B. Aqui é o contrário, aqui é uma equação incompleta, onde, ó, vou botar um ponto e vírgula aqui, tá? Onde o C é igual a zero. Ou seja, toda equação incompleta, onde o C é igual a zero, ou seja, você não tem termo independente, termo que não tem X. Você não resolve por raiz quadrada, que era a resolução da forma anterior. A gente vai resolver por outro tipo. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Depois de montar a equação, você identifica que ela é incompleta porque falta um coeficiente, no caso aqui o coeficiente C, que é igual a zero. Você vai fazer o seguinte, ó. Reescreve o número 2x ao quadrado e passa o número 4x para o lado esquerdo. Aqui é o contrário daquela, tá? Naquela a gente passava o número para o lado direito. Essa você passa o número 4x para o lado esquerdo. E ele fica com sinal contrário. Se aqui está positivo, ó, trocou de lado, trocou de sinal. Tá? No membro esquerdo, fica negativo. 2x ao quadrado menos 4x vai ser igual a quanto? A zero, né? Porque não pode ficar sem nenhum número do lado da igualdade. Eu não posso deixar igual sem nada, né? Nada não tem matemática. Quando não tem nenhum número, significa zero unidade. Aí deixa eu passar um traço aqui, para a gente continuar. Aí não terminei não, tá?
Olha, agora sim, a gente tem uma equação incompleta, onde tem o valor de A, que é 2. Eu estou sempre revisando essa questão de coeficientes, porque quando vocês vão pegar exercício, que ele vai pedir os coeficientes. Não é o caso da gente. O nosso objetivo daqui é resolver a equação. Então, aqui você observa que não tem o valor de C. Quando não tem o valor de C, ou seja, quando C for igual a zero, não tem termo independente. Você vai resolver por fator comum, gente. Por isso que foi importante a gente estudar aquelas questões que aquela parte de fatoração. A gente vai voltar um pouquinho, mas só na parte de fator comum. Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó, e vou fatorá-la para poder ser resolvida. Aí, veja bem, vamos lá, ver se vocês relembram, tá? Qual é a letra que está se repetindo nos dois termos ao mesmo tempo? Me digam aí. X. Muito bem, João. X. X está se repetindo nesse termo e nesse termo. Aí eu escolho, às vezes eu falo tanto que me atropelo. Eu escolho X com menor expoente, tá? X com menor expoente. Aí eu abro e fecho parênteses igual a zero. Lembra dessa parte que a gente fez? Deixa eu afastar só um pouquinho. Pronto, agora dá para ver melhor. X é o termo que está se repetindo. Com relação aos números, aí você faz aquele detalhe. 2 é 2 vezes 1. E 4? 4 eu posso escrever 2 vezes 2. Com relação aos números conhecidos, qual é o número que se repete? 2. Muito bem, 2 é o fator comum. Então, quem são os fatores comuns? Em relação à letra, em qualquer X, e em relação ao número conhecido, a gente deixou aqui, ó, como múltiplo, então vai ser 2. Deixa eu ajeitar esse 2x aqui para não ficar borrado. Só um instantinho, viu? Então, aqui ficou 2x, certo? 2x é o fator comum. Vamos descobrir os números que ficam dentro do parênteses. Gente, para dar 2x ao quadrado, se já tem 2x, apenas precisa de um x aqui, gente. Por quê? Ó? Se eu botar um x aqui, vai ficar x vezes x, que dá x ao quadrado. Corresponde ao que está aqui, então está correto. Então, esse x já descobrimos, tá bom? Para dar 4x, se já tem 2x, que número eu preciso para dar 4x? Que número eu preciso colocar aqui? 2. 2, muito bem, Yasmin. Eu preciso colocar um 2, ó, porque 2 vezes 2x dá 4x, tá? Então, agora a gente tem duas opções. Estou já concluindo, só um minutinho. Ó, quando você fatora a equação do segundo grau incompleta, a gente está fatorando. É claro que essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho do que a anterior, né? A anterior a gente só extrai a raiz quadrada, já tem os valores dessa raiz. Essa daqui, você vai ter que fatorar a equação para encontrar a solução da equação incompleta. Então, você vai pegar, aqui é um produto de dois números. Então, você vai pegar o seguinte, ó, você vai pegar 2x igual a 0 e pegar o outro que está dentro do parênteses, x igual a 0. X menos 2 igual a 0, tá bom? Então, veja só. Opa, não. Ó, só um instante. 2x igual a 0. Aí você vai pegar, ó, x vai ser 0 sobre 2. Então, x vai ser igual a 0. Novamente, ó. Aqui você tem um produto de dois números. O produto de dois números se torna duas equações do primeiro grau. Então, 2x você igual a 0. Você deixa o x aqui isolado. Então, vai ficar 0 dividido por 2. Tá? Aqui você resolve a equação do primeiro grau. Depois que fatora no segundo. Então, fica 0 sobre 2, que dá 0. Aqui é o x'. Para encontrar x de uma linha, é o número que está dentro do parênteses. X menos 2 igual a 0. Aqui é uma equação do primeiro grau, onde você precisa só isolar x e passar o 2 para o lado direito. X vai ser igual a 2. Então, você tem o x de uma linha. Então, toda a equação incompleta do segundo grau,
onde você não tem o coeficiente C, quando C for igual a zero, você não pode resolver por raiz quadrada, que foi as outras anteriores que vimos. Você vai fazer o quê? Se ela já vier prontinha assim, você vai fatorar, né? Como é fatorar? Aqueles assuntos anteriores que a gente viu no início do terceiro bimestre. Deixar fator comum em evidência, que foi o 2x aqui, e encontrar esses valores dentro do parênteses. Depois você separa em duas equações. 2x igual a zero e x menos 2 igual a zero. E faz separadamente o cálculo de cada um. Aí com isso você tem as raízes. Então, se a pergunta é qual é o número real que tem um dobro do próprio número igual ao quádruplo do número? Aí você vai dar dois valores, o 0 e o 2. Esses são as soluções. Essas são as soluções. X igual a 0, x2 igual a 2. Podemos chamar de raízes ou soluções. Agora, lembrando que essa daqui deu mais trabalho porque ela não veio pronta. A gente saiu da linguagem em português, as palavras, né? E transformamos na sentença matemática. Montamos a equação. Depois organizamos, fatoramos, pelo caso de fatoração, fator comum e evidência, e resolvemos, tá? Se caso não der tempo de copiar, vocês vejam o videozinho dessa aula no finalzinho, ainda tem que copiar esse exemplo, porque já terminou, né? A aula tá bom assim? Se tiver dúvida, tire na próxima aula, porque ainda não vou passar atividade dessa não, porque a gente está começando agora. Mas já tem atividade do que a gente terminou hoje, tá? Tá bom assim? Tá certo, professor. Tá certo? Olha, pronto, eu desejo um bom final de semana para vocês. Bom descanso. Para a senhora também, professor. Tá, obrigada. E até a semana que vem. A senhora tem um final de semana abençoado. Muito obrigado por ensinar matemática para a gente, professora. A senhora é uma professora ótima. Tá certo, João. Obrigada. Franci, terminou? Terminei, Marconildo, terminei. Pronto, então, aula de português agora. O link está lá no grupo. Pode sair, viu, daqui da aula. Tchau. Tchau, professora. Tchau, Obrigado pela aula gente. de matemática de hoje. Tenha um bom final de semana.